Saída fiscal do Brasil. O que muda depois que você faz a saída fiscal? Já parou para pensar nisso? Então, muita gente pensa que fazer a saída fiscal simplesmente é entregar um documento e pronto e acabou. Mas você já parou para pensar como é que fica se você tem investimento, se você tem imóveis, se você tem conta bancária? Então, nesse vídeo eu vou falar das mudanças, das principais mudanças que podem ocorrer quando você faz a saída fiscal. Lembrando, eu sempre enfatizo que cada caso é um caso. É muito particular, cada realidade, cada pessoa, cada investimento. Então, sempre recomendo procurar orientação, assessoria de um profissional qualificado que possa esclarecer as suas principais dúvidas. Saída fiscal nada mais é do que um procedimento para formalizar algo. Ou seja, você fez a saída fiscal do Brasil, você deixa de ser residente fiscal, você passa a ser tratado como não residente. E como é feito? É feito em duas etapas. Primeiro, você precisa fazer a comunicação de saída definitiva para posteriormente, sim, fazer a declaração de saída definitiva. E ultrapassando essa breve introdução, gostaria de me apresentar. Me chamo Patrícia Cardoso, sou advogada no Brasil e em Portugal e nesse vídeo eu vou comentar as principais mudanças quando você faz a sua saída fiscal do Brasil. Prazos. Como é que são os prazos? Primeiro, você precisa fazer a comunicação. E a comunicação de saída definitiva, ela é feita até o último dia do mês de fevereiro do ano seguinte à sua saída. Ou seja, atualmente esse vídeo eu estou gravando em março de 2026. Por exemplo, se você saiu do Brasil em outubro, novembro de 2025, o correto era ter comunicado até o último dia de fevereiro de 2026. Então, sempre fique atento aos prazos, porque não basta só achar que pode fazer a qualquer hora. Você tem que verificar o tempo, o time, né, para fazer a sua comunicação de saída. Depois que você faz a comunicação, você tem que fazer a declaração de saída definitiva, que é no mesmo período que se faz a declaração de imposto de renda no Brasil. É o mesmo período, que vai de março até maio. Então, se você já fez a comunicação, agora é a hora de fazer a declaração de saída definitiva, que ela é entregue igualmente à declaração de imposto de renda. Agora nós vamos começar a falar das principais mudanças de quando você faz a sua saída fiscal do Brasil. Lembrando que esse vídeo trata de uma forma geral, de uma forma ampla, mas que cada caso pode ser particular, tem que ser avaliado, porque a regra é você fazer a sua saída fiscal do Brasil, se você já está morando fora. Mas existem casos em que não é muito vantajoso. Então, sempre procure um profissional que possa lhe orientar. A principal mudança agora que eu vou falar é sobre a tributação da renda mundial. Ou seja, o Brasil tributa os seus rendimentos globais. O que é isso? Os rendimentos globais, por exemplo. Eu vou dar o exemplo de Portugal, que aqui é a minha realidade. Eu tenho residência fiscal no Brasil, por exemplo, e tenho em Portugal. A minha obrigação é declarar imposto de renda no Brasil e em Portugal, certo? Se eu tenho as duas residências fiscais. E comunicar para o Brasil que meus rendimentos em Portugal. Então, eu trabalho em Portugal e no Brasil, eu tenho que fazer essa declaração dos meus rendimentos do que eu ganhei em Portugal e vice-versa. Portugal também. Então, você tem que comunicar. Não basta assim, eu declaro no Brasil e declaro em Portugal. Você tem que fazer essa comunicação. E quando você tira a sua residência fiscal, você sai, você deixa de ser residente fiscal no Brasil, você não tem mais a obrigação de declarar no Brasil. Ou seja, eu que vivo aqui em Portugal, tenho minha residência fiscal em Portugal, retirei a do Brasil, eu não tenho mais o dever de comunicar ao Brasil. Então eu deixo de fazer imposto de renda lá, não preciso comunicar os meus rendimentos de Portugal no Brasil. Então pronto, problema resolvido.
Mas existem outras mudanças que implicam quando nós fazemos a saída fiscal. Por isso que esse vídeo é mais dinâmico para falar das principais. Lembrando que nesse caso, se você tem rendimentos no Brasil e também quer fazer a saída fiscal, isso é possível, bem tranquilo. Portanto, por exemplo, uma pessoa que tem rendimentos no Brasil por imóveis, no qual tem rendimentos de aluguéis, a pessoa não está presa ao Brasil só por causa disso. Ela pode fazer a saída tranquilamente. O que muda? Quando a pessoa tem os rendimentos de aluguéis, ela faz a declaração através do Carnê-Leão, certo? E como não existe mais a obrigatoriedade de fazer a declaração anual, ela pode ser tributada na fonte, através de uma imobiliária ou mesmo o inquilino fazer a retenção. Mas isso é um assunto que posteriormente nós podemos falar um pouco mais, porque isso gera muita dúvida. Eu tenho imóveis no Brasil e como é que eu faço para tirar minha residência fiscal, certo? E continuar com minhas obrigações tranquilamente no Brasil. Uma outra mudança que me perguntam bastante é sobre as contas bancárias. Então, depois que você faz a saída fiscal, o que muda? Você precisa sim comunicar às instituições bancárias. Mas antes de você fazer a saída, eu sempre recomendo aos meus clientes o quê? Converse com seu gerente, converse com a equipe do banco para saber se existem aquelas contas para as pessoas que moram no exterior, que são as contas CDE, Conta do Domiciliado no Exterior. Ou seja, por quê? Muitas instituições bancárias, elas acabam sim mudando a alíquota. Então, as taxas podem sofrer sim alterações. Antes, eu sempre recomendo converse. Se você manda dinheiro, você vive em Portugal e manda dinheiro para o Brasil com regularidade, verifique se o seu banco oferece esse tipo de conta para pessoas domiciliadas no exterior, que são os não residentes fiscais, e se muda a alíquota. Então, muita atenção. Antes de fazer qualquer mudança, verifique as suas reais condições para depois não ser surpreendido com algum fato que você não estava esperando, uma taxa maior. Então, sempre eu faço essa recomendação. Porque o dever, nós estamos falando aqui sobre o que é correto, o que se deve ser feito. O que é? É comunicar às instituições bancárias, tanto quanto os investimentos. Tem muitos brasileiros que fazem investimentos em bolsas de valores e também lá deve ser comunicado, principalmente suas corretoras. Então essa é uma outra mudança que você também tem que ter atenção. Se você tem investimentos, verifique se a sua corretora opera com pessoas que não têm residência fiscal no Brasil. Então isso é uma atenção. Antes de você fazer a mudança, verifique esses pontos. Outra mudança significativa que você tem que ter atenção. Vamos falar, você é empresário, tem um Simples Nacional. Atenção, o Simples Nacional não permite sócios que não sejam residentes fiscais no Brasil. Então, você talvez precise fazer uma alteração societária caso você seja empresário do Simples Nacional. Então, essa mudança também tem que ser alertada. Por quê? Isso pode gerar consequências lá na frente que são bastante desagradáveis. Então, atenção se você tem o Simples Nacional, tá certo? Então, resumidamente, você vai fazer a sua saída fiscal. O que muda? Além das declarações, certo? Você vai ter que comunicar às instituições bancárias e se tiver investimentos também. Então, atenção. E uma outra coisa que eu acho até interessante, muita gente vem e me pergunta, o CPF, ele é cancelado? Não, gente, o CPF não é cancelado, tá? Ele só muda o status na Receita Federal para não residente. Ele fica ativo. Vamos falar, por exemplo, você mudou a estratégia da sua vida e vai desejar voltar a morar no Brasil. É bem tranquilo, você volta a ser residente fiscal no Brasil, é só um manejo administrativo e você consegue voltar e ter a sua vida como era antigamente. Então, é super tranquilo, dá para fazer sem problema, tá?
Isso é se você não tem pretensão de voltar, né, para o Brasil, já deseja se estabelecer em outro país. Eu estou dando o exemplo de Portugal porque é a minha realidade, mas existem muitos brasileiros no mundo por aí, então, que têm sua morada na Inglaterra, na Suíça, nos Estados Unidos, e então pronto. Isso mesmo é para você ter atenção. Porque o que a gente tem visto é muita gente falando sobre o assunto, mas não é só em declarar um papel ou entregar um papel. Você tem que saber quais são as consequências e o que muda quando você faz a sua saída fiscal. Então, se você vive em Portugal, mas tem rendimentos no Brasil, tem investimentos, e ainda ficou com alguma dúvida se deve, se não deve fazer, é sempre bom procurar um profissional que possa atender e tirar as suas dúvidas para tomar a melhor decisão. Então, gente, se ficou até aqui, gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Eu vou indo trazer muito mais conteúdos sobre Portugal, sobre viver na Europa, sobre a advocacia. Então, esses são os primeiros vídeos sobre residência fiscal. Tem um anterior que fala também, se quiser, vai lá dar uma olhada, é bem interessante. Me ajuda e comenta aqui também. Você já fez a sua saída fiscal, sim ou não? Se ainda ficou alguma dúvida também, pode colocar aqui nos comentários que eu vou lá e respondo, tá bem? Tchau, tchau!